Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Aqui, no contexto aqui, nós vemos uma pregação de um homem de Deus, o Estevão. E essa pregação, ela foi escrita aqui, a maior pregação, né? E realmente ele faz aqui uma explanação de todo o contexto histórico para poder falar com o judeu que Deus não estava entre quatro paredes. E no verso, o versículo que resume tudo desse texto aqui, ele fala aqui no verso 51: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Espero que nessa manhã aqui você também não saia dali, porta para fora, com o coração endurecido, porque o Espírito Santo vai estar falando com você nessa manhã. E aqui, o Estevão, então, por ter falado toda a verdade, ele foi então apedrejado e morto. E ele não reportar aqui para os israelitas toda a história, para chegar ao ponto de dizer para eles que Deus não estava não habitava em templos feitos por mãos humanas. E ele levou a todo aquele povo que estava ouvindo ali naquele momento, colocou sobre o ombro deles que eles tinham crucificado Jesus. Davi queria construir uma casa para Deus. Lá em 2 Samuel nós vemos que no capítulo 7, do verso 1 a 17, nós vemos que Davi queria construir um templo para Deus, porque ele falava assim: eu moro na casa de cedros. Naquele tempo, né, Davi morava num palacete, o maior, melhor daquela época, porque ele tinha recursos financeiros. E ele falava: eu moro num lugar maravilhoso e Deus habita em tendas. Deus mora debaixo de lonas. E ele falou assim: não, eu vou construir uma casa para o Senhor. Então Davi queria construir uma casa para Deus. E Deus falou para ele: você não pode construir uma casa para mim, porque você derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão vai construir um templo para mim. Então nós conhecemos essa história, mas que Deus usou o profeta Natan naquela época e disse para Davi, e Davi entendeu perfeitamente. Davi entendeu perfeitamente a vontade de Deus. E depois também nós vemos que Salomão entendeu perfeitamente a vontade de Deus também, porque Salomão construiu aquele templo maravilhoso lá em Jerusalém. Então, hoje, quando falamos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, vai muito mais além. Nós cantamos agora há pouco, mas você entende? Nós entendemos que Deus não está habitando, não habita aqui, mas Ele faz presente. Agora, neste momento, Deus está aqui presente conosco. Então, a ideia dessa mensagem aqui é para mostrar para nós
do que Deus está querendo falar para nós hoje, para a gente entender perfeitamente onde que Deus habita, onde Deus está, e qual a ideia, por que eles entendiam dessa forma, queriam entender que Deus estava naquele tempo em Jerusalém, tanto que eles sofreram quando aquele templo foi destruído. Os israelitas sofreram. Mas que forma que eles sofreram? Porque construíram aquele prédio suntuoso, aquela maravilha que era o templo lá de Jerusalém. Será por que eles sofreram? Você acha que eles sofreram porque foi derrubado? Assim, foi ficar em ruínas? Não foi. Era muito mais do que isso. Eles estavam sofrendo porque, eu já vou entrar aqui, nós vamos falar sobre esse ponto. Eles achavam que Deus morava ali. Eles pensavam que Deus morava ali. Mas por que eles pensavam assim? Por que eles estavam... E até hoje eles têm essa resistência quanto a isso. Por que eles ainda têm essa dificuldade? Por que muitas pessoas hoje ainda pensam dessa forma? E existe um outro ponto ainda que tem pessoas hoje pensam diferente. Vou falar também uma vez, porque vai estar falando dentro da mensagem. Tem pessoas que pensam que não tem lugar para congregar. Então olha só que interessante, tem pessoas hoje que pensam que tem que fazer um prédio maravilhoso. Lógico, vocês veem por aí. Basta você ir em Ouro Preto, você vai nas cidades históricas, você vai lá em Roma, você vai na Itália, você vai na Espanha, você vai nos lugares, na Grécia, você vê prédios maravilhosos, templos que você fica impressionado com a beleza. Nós precisamos de longe, Nós vamos aqui em Sabará, em Santa Luzia, você passa em Santa Luzia, você vê lá, matriz lá, que realmente é bonito, O estilo barroco, você entra lá, você fica impressionado com a beleza, do local, e é um lugar que nós vamos visitar. Vem gente de todos os países para conhecer Ouro Preto, e ó, que entra dentro daqueles templos lá, feitos com mãos, fico impressionado. O estilo barroco e tudo pintado de ouro, E aí realmente é muito bonito. É bonito. Eu também gosto. Eu creio que muita gente gosta, mas o que Deus está querendo falar aqui hoje é algo maior. E tem pessoas então que pensam que Deus está ali dentro, que aquele lugar é santo. Tem gente que passa do lugar, muita gente se inclina. Muita gente não faz outras coisas quando passa lá e fica pensando, não, aqui nesse lugar aqui é santo, Deus habita ali, Deus está ali dentro. Mas tem outros também que pensam assim, que não tem que construir, Deus não mora ali dentro de 4 paredes, então não tem que fazer nada, não tem que construir, nós temos que fazer no campo, nós temos que fazer nas casas. E aí? Qual que é o certo então? Mas Deus está querendo então nessa manhã mostrar para nós que Ele não está confinado dentro de espaços físicos. É isso que nós precisamos entender aqui nessa manhã, que Deus não está ali dentro daquele lugar aprisionado. Então quando Estevão declarou no seu sermão aqui, que nós vemos que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas, ele tinha o conhecimento da história, ele tinha conhecimento dos seus antepassados, tanto que é um sermão maior que tem dentro da Escritura. Mas ele vai, por isso que ele fala da história dos pais deles ali. Por que eles estavam tendo aquela cultura? Por que eles estavam com tudo aquilo dentro deles, daquela tradição que invalidava a palavra de Deus, e que hoje ainda, por causa dessa questão de templo, muitas pessoas hoje também têm essa tradição, porque aí, nós que somos mineiros, nós carregamos essa tradição dos nossos antepassados também, porque esses templos suntuosos têm que ser construídos. Tem muita gente que carrega isso. Então hoje, nós estamos tendo essa oportunidade de tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Porque o Estevão tinha esse conhecimento, o Estevão estava falando de que isso custou a morte de Jesus, e que ele estava ali pronto também para morrer por aquela grande causa. Tanto que Estevão foi apedrejado,
e ele olhou para o céu e vejo o céu aberto, né? Ele viu a glória de Deus, porque era um homem que estava convicto que Deus não habitava dentro de templos feitos por mãos. Mas ele sabia que o que levou ele à morte, o que levou ele ao apedrejamento. Porque quando ele falou com muita veemência, muita propriedade sobre aquele que os pais estavam pensando e que os filhos estavam carregando uma tradição dentro de si. E que muitos de nós também carregamos também, porque nós não temos culpa. Nós nascemos muitas vezes num lar e que nós seguimos os nossos pais, os nossos avós, os pais seguiam os avós, e muitas vezes nós herdamos essas coisas. E nós ficamos às vezes presos nessa situação. Mas às vezes nós cantamos, nós nem sabemos. Mas a intenção aqui do judeu era mais do que isso. Porque o judeu queria o seguinte: o judeu sempre quis um Jesus para ele. O judeu espera Jesus ainda. Por quê? Porque ele não quer compartilhar Jesus com as pessoas. Mas com relação ao templo, a essas situações, porque Deus colocou no coração dele o seguinte: olha, vocês podem fazer um tabernáculo, que isso vai ser no futuro a igreja verdadeira, a igreja de Jesus. Mas esse templo aqui, você vai construir um santo dos santos, e que eu vou manifestar naquele local. E que tinha um sumo sacerdote que entrava naquele santo dos santos, só ele podia entrar. E ele, para entrar lá, ele tinha que purificar para poder entrar, porque se ele não tivesse purificado, ele morria. E Deus manifestava naquele momento. E aí eles entenderam o seguinte: que Deus manifestando ali, como Deus manifestou na sarça lá do Moisés, como Deus estava no templo, manifestava no templo, a arca da aliança, depois que o tabernáculo era carregado e montado, e Deus manifestava ali, e Deus, através da aspersão, através do sacrifício do animal, então o judeu achava aquilo maravilhoso. Por quê? Porque ele queria manusear, ter um Deus manuseado, um Deus que eu pudesse falar com ele assim, e ele fazia aquilo que eu queria. Ele queria um Deus, carregar um Deus para todo lugar. Ele achava que carregando o templo, carregando aquele tabernáculo que era montado, eles podiam também levar Deus, pôr Deus ali, pôr Deus para lá, e esse Deus fazia os meus caprichos. Dá para entender então que Estevão estava conhecendo aqui, quando ele falou que Deus não habita em tempos feitos por mãos? Vocês estão entendendo agora por quê? Porque eles queriam um Deus assim, um Deus que podia levar para todo lugar, um Deus que ficava entre quatro paredes. Tanto que depois eles construíram o templo de Jerusalém, maravilhoso, e eles falaram assim: não, agora Deus está aqui dentro, ótimo. Aí Deus está ali, saindo dali, eles podiam fazer o que quisessem, mas depois voltava lá, ficava santinho lá. Aqui Deus está aqui e tal. Aí fazia aquelas coisas lá, né, religioso, de uma forma religiosa, e achava que estava agradando a Deus. Mas Deus, conhecendo o coração deles, ainda bem que nós vemos o que? Daniel, nós vemos Ezequiel, que estavam cativos na Babilônia e estavam adorando a Deus aonde? Daniel, ele ajoelhava na janela lá e adorava a Deus, voltado para Jerusalém. Mas não era Jerusalém, mas ele estava adorando a Deus na Babilônia. Ezequiel também. Então isso mostrou para eles que tinham um remanescente, pessoas que tinham a mente, cabeça, que estavam naquela época, mas estavam adorando a Deus aonde? Né? Aquela mulher lá aquela mulher de Samaria, né? Samaritana, ela também, quando Jesus encontrou com ela naquele poço de Jacó, o que ela falava com ele? Olha a ideia, olha a tradição que eles carregavam. Achavam que adorava a Deus só aonde? Em Jerusalém. Jesus falou com eles: não, adora a Deus em espírito e verdade. Não é, você pode estar no monte, você pode estar no mar profundo, você pode estar no meio do mato,
que você pode adorar a Deus. E eles achavam que não, que para adorar a Deus tinha que subir. E muita gente acha hoje que tem que adorar a Deus, tem que subir no monte. Não é mesmo? Tem? Nós vemos isso hoje. Pessoas que acham que tem que adorar a Deus, tem que subir no monte. Pessoas que acham que hoje tem que colocar pano de saco. Tem um tanto de coisa hoje que nós vimos que o homem tem colocado, que o inimigo tem colocado. Isso demonstra o quê? Que nós ainda herdamos, muitas pessoas herdam ainda a tradição, e de forma que entende que Deus está na forma que Ele quer. Mas Deus transcende essas coisas. Deus não está limitado a esses espaços físicos. Deus não está limitado a um prédio. Mas também Ele está dizendo também que você não pode. Porque aquele momento, que eles buscavam a Deus, onde a igreja buscava a Deus, porque havia uma perseguição do Império Romano. Existia uma perseguição, então a igreja reunia onde? Reunia nos campos, nas casas, nos túmulos. Por quê? Por causa que tinha que estar fora, tinha que morrer da perseguição, da morte que assolava a igreja, da perseguição do Império. Mas eles buscavam a Deus em vários lugares e Deus não estava presente. Deus não estava limitado, Deus estava lá junto com aquelas pessoas, dentro do túmulo, escondido, buscando a Deus, cantando baixinho. Não tinha instrumento. Deus não usava o instrumento. Deus não mostrou que tem que usar instrumento no louvor. Deus está mostrando ali que o fruto de nossos lábios, Hebreus 13, 15, fala que são frutos que confessam o seu nome. Então, buscavam a Deus, cantavam ali baixinho, para quê? Para que não despertar o império, para ser morto. Então, essa ideia que nós temos aqui agora, de que Deus não habita em templos, já esclareceu bastante, né? Mas também, para desmistificar essa situação, porque Deus não pode construir um lugar, não pode ter um local para adoração, também, porque houve uma perseguição, mas hoje não tem perseguição mais. Então nós podemos, porque Deus quer uma coisa também, que tenha ordem, que tenha organização. Essa congregação aqui, nós já experimentamos isso. Teve um tempo que nós estávamos aqui, esse aqui era antigamente era um armazém, e tinha de madeira, tinha um telhado de amianto, e o cupim estava comendo as madeiras, estava pronto para cair em cima de nós aqui. Aí nós fizemos a reforma, né, da parte de cima de lajes, tudo de forma voluntária, que a congregação, a igreja aqui, nós não estamos sob a lei, né? Sim, da graça. Então é voluntário, com ofertas voluntárias. Muitas pessoas vieram, fizeram a massa, bateram essa laje aqui, no muro mesmo aqui, e contando com a simpatia, com o coração, com o amor de todas as pessoas, dos irmãos, e que nós depois reformamos aqui, mas sabendo que queríamos fazer algo não para Deus, assim, para que Deus ia morar aqui, não, mas que tivesse um local onde nós tivéssemos condição de oferecer um conforto melhor para adorar a Deus. E Deus não impede isso também, não, gente. É isso que tem os dois lados. Tem um lado que Deus não habita, que a gente tem que construir um lugar também, né? E também não tem aquela questão de você falar assim, não, está proibido de construir um prédio. Podia pegar o dinheiro desse prédio aqui, desse local aqui, porque isso aqui é público, esse prédio aqui. É de todo mundo que ele converte a Deus, esse prédio passa a ser seu. Então esse prédio é nosso, é seu, né? Mas então, esse prédio aqui, podia vender esse local aqui, que aqui custa muito caro em Itapuã, e vamos investir em trabalhos, né, missionários. É louvável também. Mas Deus também, Ele não está falando que é você fazer isso. A Bíblia não fala isso. Entendeu? Então não está errado também você ter um local. É isso que essa mensagem dessa manhã vem trazer para você. Que Deus não está confinado em espaço, como o judeu foi combatido aqui por Estevão, e nem na ideia que existe por aí agora, hoje, né, que não tem que ter um local, e que tem que ser em casa, debaixo das pontes, nos campos, não.
O culto a Deus, a adoração a Deus, Deus quer que seja feita de ordem com decência. E então, por estar num local desse assim, a gente tem condição de oferecer melhor para poder ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus. Agora eu fecho essa mensagem dizendo o seguinte: como que então, onde Deus habita? A Bíblia é muito clara. No livro de Atos, principalmente, as igrejas, né, elas tinham os locais de buscar a Deus. Paulo mostra, né, os locais, os lugares que adoravam a Deus. Mas eu gostaria que você pegasse comigo algumas passagens para a gente concluir essa manhã. Marcos capítulo 11, verso 17. Só para a gente fechar aqui a ideia e para a gente sair daqui convicto. Nós saímos daqui convicto de onde Deus habita, onde Deus está, né? Então Marcos aqui, o evangelista aqui, no versículo 17, ele diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. É uma das coisas que nós fazemos, né? Nós oramos aqui pela sociedade, oramos pelos governos, oramos pelos irmãos, oramos por todas as vizinhanças. Então, a casa do Senhor, Deus está falando que a casa dele será chamada casa de oração. É onde nós reunimos para buscar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, e através da oração. Um outro ponto também interessante está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, onde aqui Paulo, já na igreja em Corinto, uma igreja, né, instituída, um local, tem um local de adoração a Deus, lá em Corinto, né? E ele fala aqui com a igreja em Corinto, no verso 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta aqui, e eu faço essa pergunta para você que está aqui nessa manhã. Aonde que então está a igreja? Aqui ele está dizendo que para eles você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, hoje a igreja é estabelecida através do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, onde nós estamos juntos. Quando você estiver sozinho lá fora, a Bíblia está dizendo que você sozinho, você é uma ovelha de Deus, mas que você precisa estar junto com a igreja. Você tem que estar junto, porque sozinho lá fora, você é vulnerável, você é como aquela ovelha desgarrada. Mas quando você está junto, você é uma ovelha forte. Você encontra alimento espiritual, você encontra apoio dos irmãos, você encontra apoio da igreja. Deus fez a igreja para estar junto, uns pelos outros. Esse é o plano de Deus lá no início, e ele foi caminhando e fortalecendo, e hoje é essa igreja, que ela está dentro de cada um de nós, mas juntos. A igreja não é só uma pessoa. Mas os dois textos eu finalizo. Efésios capítulo 2, verso 22. Mas uma igreja que reúne em Éfeso, e olha o que Paulo fala para essa igreja, no versículo 22. Efésios 2, 22, diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, onde? No Espírito. Olha que maravilha. Olha a profundidade que ele coloca aqui. Ele não está falando sozinho. No qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. O prédio, a adoração, somos nós. Não está confinado em quatro paredes. Ela também você não tem que estar fora de quatro paredes, mas tem que estar junto. E juntos com o Espírito Santo que move a igreja, é o Espírito Santo que ele faz com que a igreja seja estabelecida, é ela que adora a Deus, chega até Deus através do Espírito. E eu termino aqui com um texto maravilhoso, que eu penso que é um texto assim, que nos cida bem e que nos ajuda também a sair pela porta ali agora satisfeitos com tudo isso.
Mateus capítulo 18, instrução de Jesus, em que Mateus, onde ele foi testemunha, e ele diz com muita propriedade, aqui, num texto, dentro do contexto, né? Não saindo fora do contexto, mas falando da igreja, Mateus 18, 20. Isso aí, se você achou, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Maravilha, né? É bom saber disso, que você está no meio da igreja de Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Vocês tenham esse sentimento no coração, essa vontade de estar reunindo com o povo de Deus. Porque sozinho você não chega, mas juntos nós chegamos, vamos chegar a Deus. Muitas vezes, muitos vão ser chegados, carregados no ombro, como numa guerra, grande guerra. Muitos vão ser chegados empurrados. Muitas vezes eu encontro com você na rua e falo, vamos lá. Por que eu estou fazendo isso? É porque é aquela ideia, né? De que você, quando o diabo, aquela pessoa que fica em cima do muro, né? E que fala assim, por que esses do outro lado aqui não me chamam? Estão nem aí para mim? Mas por que esses estão aí me chamando para cá lado de cá? Aí o diabo falou assim, mas os que estão em cima do muro já são meus. Né? Então, vamos dizer, não vão ficar em cima do muro. Né? Nós temos que tomar uma decisão de fazer parte do povo de Deus, porque essa é a igreja que agrada a Deus. Deus te abençoe.